noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre matemática e literatura, e hoje é a vez dos contos clássicos. Eu sou a professora Ana, aqui nas redes sociais eu compartilho os conteúdos sobre alfabetização, escola e o cuidado com o aprender. A aula de hoje, ela está direcionada, então, à alfabetização matemática. Então, vamos começar. Essa aula ficará gravada para que você depois possa assistir enquanto utiliza o material que eu vou disponibilizar para você retomar as mediações, o objetivo da ação de cada um deles, ok? Então, vamos começar? Bom, falar em matemática e literatura. Por quê? Quando a matemática surge dentro de uma narrativa conhecida pelas crianças, a criança consegue relacionar quantidades, comparar sequências, enfim, ela consegue imaginar a situação que nós estamos propondo e de uma forma lúdica, divertida, que envolva esse cenário todo dos contos, são as histórias, é um cenário imaginativo. Então, traz um contexto lúdico para esse trabalho que envolve a matemática. Então, segundo os estudos sobre o desenvolvimento do senso numérico, a aprendizagem matemática ela deve priorizar a contagem significativa, a comparação de quantidades, a composição e a decomposição dos números, ou seja, como essas quantidades se formam, a correspondência um a um, que é das habilidades mais iniciais, tá, que envolvem bem o processo de alfabetização, as estimativas, as resoluções de problemas e o reconhecimento de padrões. Então, aqui a gente já tem um pouco mais de sofisticação, tá, no desenvolvimento do senso numérico, mas todas essas habilidades que estão aqui, elas fazem parte desse desenvolvimento, para que a criança, então, consiga pensar na matemática, né, e aplicar a matemática nos contextos. Mas antes de iniciar, eu quero que você tenha bem claro o que é o senso numérico. Então, o senso numérico se refere a compreender, a compreensão intuitiva dos números e das quantidades. Que as quantidades, elas se formam, elas diminuem, elas se partem, elas aumentam. A cada uma delas, nós atribuímos uma quantidade, uma quantificação, e representamos isso através de um número, um numeral, desculpa, e esse numeral é que faz, né, a representação dessa quantidade. Então, a criança que desenvolve o senso numérico, ela consegue reconhecer quantidades sem contar, ela consegue comparar coleções, percebe mais ou menos, conta com significado, ela não fica somente recitando os numerais, ela consegue resolver pequenos problemas e ela compreende, então, esta relação que existe entre a quantidade, que quantidade é o número é a quantidade. Então, por isso, as histórias contextualizadas, elas para nós são tão eficazes nesse processo de alfabetização. E nessa história do Chapeuzinho Vermelho, eu trouxe duas propostas bem interessantes. A primeira proposta, ela vai estar relacionada aos números e às quantidades. E também nós vamos pensar sobre como essas quantidades maiores se formam. Então, eu trouxe aqui as habilidades matemáticas, as habilidades que estão na BNCC, que embasam, então, o trabalho elaborado. A primeira atividade, ela tem relação a quantas frutas há na cesta. Bom, a gente sabe que a Chapeuzinho saiu para levar uma cesta, né, de guloseimas ou de alimentos para a vovó. Dentro dessa cesta, nós vamos olhar as frutas que ela tinha. Então, você está observando ali que nós temos os cardzinhos, e naqueles cards nós temos frutas e numerais. Temos uma cesta e uma placa de contagem. Como nós vamos trabalhar com as crianças? A professora inicialmente vai preparar, então, os cards das frutinhas e os dos números. Aí começa a jogada e a criança vai colocar um card de frutas dentro da cesta. Pode convidar outra criança para colocar um outro card de números de frutas dentro da cesta. E agora nós queremos saber quanto tem na cesta. Quantas frutas há na cesta da Chapeuzinho?
Para isso, as crianças vão precisar trabalhar a união dessas duas quantidades. Nós estamos falando de frutas, frutas são todas. Qual é a quantidade de frutas? Então, para as crianças que estão bem no processo inicial, elas podem, lá na plaquinha de contagem, colocar as frutinhas, tá? Mas as que já estão mais trabalhando mais, já fazem a relação, já conseguem sair do desenho para ir para o numeral, então ela, por exemplo, se ela pegou 2 maçãs e o coleguinha pegou 3 peras, ela pode usar os números e colocar lá na placa de contagem 2 mais 3. Isso é mais elaborado. Mas se ela ainda não consegue fazer essa relação, que é mais complexa, ela vai botar, então, ela vai tirar da cesta, vai colocar na plaquinha e vai colocar outra quantidade. E isso aqui já é uma frase matemática. Mas também não é necessário usar, então, esta placa de contagem. Se os seus alunos são muito pequenos, faça bastante a manipulação com os cards de frutas e a cesta. Deixe a placa de contagem para mais adiante, ou talvez até para o primeiro ano, porque envolve já uma estrutura, tá, de cálculo. E isso talvez não seja ainda o objetivo que você tem aí com os seus pequenos da educação infantil ou no início do primeiro ano. Outra atividade que eu trago é contando pegadas e comparando quantidades. Bom, nós sabemos que o lobo mau, ele caminhou pela floresta junto com a Chapeuzinho. Ele caminhou, né? A Chapeuzinho caminhou e o lobo também. Bom, a vovó também caminha, ela caminha lá na casa dela, lá fazendo então em volta da casa, todas aquelas questões de dia a dia. O que, que as crianças vão fazer? Elas precisam. Aqui eu tenho o objetivo de contagem, relação número e quantidade e construção de gráfico. Aqui eu quero que as crianças façam a contagem das pegadas do lobo e, para isso, eu quero que elas pintem um quadradinho da coluna da pegada do lobo. Eu quero que elas contem as pegadas da Chapeuzinho e façam um quadradinho, pintem um quadradinho para cada pegada. E a questão ali da vovó. A vovó tem a pegada vermelha, a Chapeuzinho tem o tênisinho pequenininho e o lobo tem as 2 patas, porque o lobo da história das histórias aqui dos clássicos, ele caminha sobre as 2 patas. Ele tem essa questão mais humanizada. Então, aqui nós estamos representando as patas. Mas eu não estou contando quantas patas, eu estou contando quantas pegadas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pegadas, porque ela tem 2 pés. Então, a gente vai pintar 6 quadradinhos. Eu vou pintar o da Chapeuzinho e do lobo. E assim, eles vão construir o gráfico. Eu quero saber quem andou mais. Se foi a Chapeuzinho, se foi a vovó, se foi o lobo, porque eles vão ter aqui como se fosse uma fila para poder identificar, porque o gráfico, ele se presta muito bem a fazer com que a gente estimule as crianças na comparação das quantidades. Qual é a quantidade que tem mais? Qual é a quantidade que eu pintei mais? Qual é a quantidade que cresceu mais? Qual é a quantidade maior? Qual é a quantidade menor? Qual é a quantidade que foi menos pintada? Então, a gente tem aqui várias formas de abordar a leitura de gráfico com as crianças, sem fazer com que isso fique muito abstrato, porque ela está vendo ali no material, ela está vendo nas colunas as quantidades que ela pintou. Então, ela consegue representar. A próxima história é o Caixinhos Dourados. E aqui a gente vai trabalhar com grandezas e medidas, porque essa história nos permite esta riqueza de trabalho com grandezas e medidas. Aqui, as habilidades da BNCC, ou seja, classificar objetos segundo suas características, estabelecer relações de comparação. Então, aqui, eu tenho qual é o maior, qual é o menor. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela, de novo,
Eu acho que as tabelas, elas favorecem muito a organização e a estrutura do pensamento lógico das crianças. Ela organiza o pensamento. Então, aqui eu tenho o pequeno, o médio e o grande. O pequeno está representado pelo filho, o médio pela mãe, o grande pelo papai urso. Eu tenho também alguns objetos, e todos esses objetos estão em diferentes tamanhos. O que eles precisam fazer? Organizar as tigelas, as cadeiras e as camas. Em que ordem? Pequena, média e grande. Eu estou trabalhando seriação. Então, uma série de, e ela é pequeno, médio e grande. Então, ali você vai entregar para as crianças as imagens. Deixa eu te mostrar aqui no material. Você vai entregar para as crianças, então, ali o material de pintura, tá? A tabela é bem grande, olha só. A tabela é bem grande. Consegue ver? Aqui, os materiais. E eles vão precisar recortar e colar nesta tabela aqui, certo? Então, eles vão pintar, vão colar e vão colocar na tabela. Dessa forma, eles estão organizando o pensamento. Eles estão colocando, elas estão trabalhando a seriação, mas de uma forma ordenada, certo? Então, ele não é colado de qualquer jeito, e por isso que eu digo que a tabela estrutura o trabalho. Na próxima atividade, nós vamos trabalhar com um trabalho de desenho e perspectiva. Então, a Castilho está parada na janela da casa dos ursos. Ela quer entrar na casa. Então, ela primeiro foi espiar o que há nessa casa. E agora, eles vão desenhar a parte de dentro da casa. O que ela vê? Ela vê mesas, ela vê cadeiras, ela vê um sofá, ela vê o quarto, ela vê a sala, ela vê a cozinha. E aí você vai combinar com ela que os objetos que estão mais perto parecem maiores do que aqueles que estão mais longe. Você pode fazer essa mediação na sala de aula, no pátio. Então, possibilite às crianças esta imaginação. Isso tem muita relação, tá, com todo o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento de percepção, que envolve outras áreas, além da matemática, mas isso tudo é muito lógico, então por isso que ele está inserido na lógica da matemática. Então, essa atividade, ela trabalha a percepção espacial, que os nossos alunos precisam desenvolver aqui no começo do processo de alfabetização, a comparação de tamanhos, as noções iniciais de perspectiva de forma adequada para a criança dentro deste processo de alfabetização. Então, no material, o material está aqui, ó, é uma folha grande, aonde tem só a caixinhas na janela, e tem todo o espaço aqui do desenho. Então, as crianças vão desenhar, vão contornar, elas podem desenhar fora e colar depois, isso aí fica a critério, então, de cada um. Outra atividade. Agora eu vou para a correspondência 1 a 1, claro, porque essa não poderia faltar, né? Então, o nosso objetivo aqui, correspondência 1 para 1. Então, o que eles precisam? As crianças vão precisar colocar a mesa dos ursos. Para isso, elas vão receber, então, um material que está aqui, ó. Isso eu também quero te mostrar. Colocando a mesa dos ursos. Olha aqui, esse material, ele tem, então, os ursos em uma... Aqui eles têm os ursos e tem uma mesa. A criança vai recortar aqueles elementos, que tem 3 elementos e cada um de um tamanho, e vai colar, tá aqui os elementos, vai colar sobre a mesa. Então, ela vai dar para o urso um prato, ou seja, uma tigela, um copo
e uma colher. Mesma coisa para a mamãe. Um prato, um copo, uma colher. E o papai urso, um prato, um copo e uma colher. Ele vai observar, então, o critério tamanho e vai fazer a correspondência termo a termo, um para cada um. Certo? É uma correspondência e a contagem depois de quantos ele entregou para cada um. Outra atividade, outra história abordada aqui é a história da princesa e do sapo. Essa atividade é uma história, é uma atividade interessante, mas pouco ela aparece nas atividades que a gente verifica aqui dos contos clássicos. Mas as crianças adoram essa função da princesa que descobre então que o sapo na verdade era um príncipe disfarçado, enfeitiçado de sapo. Então conte a história. Depois, vamos trabalhar a parte da matemática. Com esta história, nós vamos trabalhar os pulos do sapo. Então, uma contagem e a sequência. A ordem numérica. Então, as crianças vão contar os pulos realizados pelo sapo. Quantos pulos ele deu até chegar à princesa? Então, ele deu, aí eles vão registrando. Até aqui, ele deu quantos? Deu 3. Ele andou mais um pouquinho. Quantos ele deu? Deu 5. Ele andou mais um pouco. Qual é o total que ele pulou? Pulou 8. Então, veja que aqui não é simplesmente colocar o número, é trabalhar, então, esta contagem e esta sequência que vai acontecendo. Por isso que as vitórias régias, elas estão agrupadas, se você perceber, de 3 a 3, para que facilite o nosso trabalho, então, visual, tá? Da contagem. Então, após ele contar, ele vai dizer qual o total de pulos que o sapo deu para chegar na princesa. Se você entregar essa atividade e pedir que ele conte quantos pulos o sapo deu, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, acabou a atividade. O que ele aprendeu? A botar os números ali. Mas se você fizer a atividade coletivamente com as crianças, você vai brincar com eles. O sapo deu 2 pulos. Aonde ele parou? Aqui. E agora? Ele precisa dar mais 3. E aonde ele parou? Quantos ele deu? Qual é o total de pulos que o sapo deu? Tá? Então, veja que a atividade ela já tem uma outra dimensão de trabalho. Ela desenvolve realmente habilidades importantes da contagem e da sequência para as crianças. Outra atividade da história é o Lago dos Sapos. Então, aqui no Lago dos Sapos, as crianças vão receber os seus cards também, certo? A prof pode jogar coletivamente, mas eu acho que cada criança recebendo o seu, recortando o seu, é muito mais. Eles vão acompanhar e vão manipular as quantidades e elas vão conseguir interagir e ver o que está acontecendo, porque no grande grupo muitas crianças não interagem, se perdem, né, não mantêm o foco, e ou seja, aquela atividade que era para construir uma boa, para ter um resultado positivo, muitas crianças estão pensando em outras coisas, não estão interagindo, não estão desenvolvendo. Por isso, cada um tem o seu, são 10 sapinhos. E o lago? O que eles vão fazer? A prof vai dizer, todo mundo, coloquem 4 sapos no lago. Muito bem, eles vão pegar 4 sapos e vão colocar dentro do lago. O lago é bem grande. O lago é esse aqui. Então, o lago é bem grande. Colocou 4. Agora, gente, chegou mais 2. Chegaram mais 2. Quantos ficaram? Quantos estão no lago? Muito bem. Mas e um foi embora? Quantos ficaram? E assim você vai fazendo diferentes possibilidades a partir do total 10. Quantos chegaram? Chegaram mais? Quantos tem agora? Chegaram mais? Quantos tem agora? Você pode trabalhar até mesmo uma adição de 3 parcelas, de 4 parcelas, porque o total 10 nos possibilita isso.
Aqui, deixa eu te dizer uma coisa, o objetivo aqui é a composição de quantidades, é que eles percebam que tinha três, tinha quatro, chegaram mais dois, então 4 mais 2 formou 6, mais 3, ou chegou mais 2, ou chegou 2, depois mais 2, então aqui ó, já um número, por exemplo, o número 6 composto de dois sapos, 3 vezes dois sapos. 3, aqui 2, 2, 2. Então, o número 6, ele pode ser representado por 3 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2. Então, isso aqui é matemática e lógica pura, né? Além, é o desenvolvimento de habilidades futuras, inclusive o pensamento multiplicativo. Outra atividade, o castelo da princesa. Aqui eu quero que eles trabalhem com as formas geométricas, utilizem a criatividade e construam um castelo. Nós estamos trabalhando a geometria inicial. Eu tinha aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho, acho que não. Então, deixa eu te mostrar como é que faz essa atividade. Nessa parte da geometria, então, eles ganham as figuras, e eles vão ganhar um cenário onde tem a princesa e o sapo. Então, aqui está o cenário do castelo. Eles vão colocar, então, neste cenário, a construção do castelo que eles estão fazendo. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês levem essas ideias para a sala de aula. Como eu disse, o material vai ficar gravado para que você depois, então, possa conhecer aqui mais as possibilidades, retomar, tirar as suas dúvidas. E o bônus, né, que a gente vai trabalhar, que eu te trouxe, é dos 3 porquinhos. Então, a fundamentação teórica, né, a história dos 3 porquinhos, ela favorece o desenvolvimento do pensamento matemático, permitindo que a criança compare as características dos objetos, analise quantidades, estabeleça relações de ordem e explore diferentes conceitos. Então, a matemática ela não deve ser apresentada apenas como um cálculo. Ela envolve observar, comparar, classificar, estimar, medir, tomar decisões. E esta narrativa nos oferece todas essas aprendizagens. Vamos ver como? Aqui. Quantos materiais cada porquinho utilizou? Bom, aqui eu estou trabalhando com contagem, cardinalidade, que é a quantidade total, e a comparação de quantidades. Para fazer essa atividade, a professora vai precisar fazer algumas perguntas para as crianças. Então, as crianças vão ter esse material aqui e elas vão representar quantos fardos de palha. Eles fazem a contagem. Quantos troncos de madeira? Quantos tijolos? Aí eles vão descobrir. A primeira pergunta da professora é: quanto de cada material foi utilizado? Então, eles vão ter que contar os fardos de palha, os troncos de madeira e os tijolos. Vão registrar a quantidade. Ali eles já conseguem identificar qual foi o material mais utilizado. Circule aí eles vão trabalhar agora aqui, ó, fazendo vão classificar qual foi o material mais utilizado. Aí eles vão circule aqui. Qual é a casinha mais resistente? Aí eles têm madeira, eles continuam trabalhando com material, agora é uma outra atividade. Madeira, palha ou tijolo? Depois, qual é o material mais pesado? Qual foi a casinha que resistiu ao lobo? Circule a casinha que foi menos resistente. Então, aqui eles estão pensando sobre
os materiais. E este trabalho, ele também muito interdisciplinar com a questão de ciências, onde a gente trabalha os diferentes materiais. Então, a gente está falando, além de a gente estar falando aqui sobre as questões de pesos e medidas, né? Principalmente pesos. Aí depois, por último, você vai ter os problemas dos porquinhos. E esses problemas, então, eles vão envolver situações da história que poderiam ter acontecido, mas que a narrativa não nos contou. Como, por exemplo, os porquinhos tinham 10 tijolos. O lobo derrubou a parede e 3 tijolos caíram. Quantos ficaram em pé na parede? Nossa, a história não contou. Mas isso é extremamente. Isso entra lá na história, bem lá naquela partezinha que ficou na imaginação dos nossos alunos. Havia 6 gravetos. O porquinho trouxe mais 4. Quantos tem agora? Havia 10 troncos de madeira. O porquinho usou 6 para fazer a casa. Quantos sobraram? Se o porquinho usou 6 fardos de palha e ele tinha 8, quantos sobraram? E assim, eles vão respondendo as perguntas que são possivelmente fáceis de imaginar, que estavam lá dentro daquela história, que estavam lá dentro da história, mas que nós, né, não, elas se encaixam perfeitamente. Então, o que eu te digo sempre é isso. Quando você escolher uma história para trabalhar com seus alunos, você vai sair da narrativa e vai imaginar e vai criar situações para que as crianças possam desenvolver essas habilidades que você vai trabalhar. Mas não de uma forma fechada, não de uma forma completamente estruturada na história. Use os ganchos que a história lhe dá, como o cenário, as características das personagens, uma parte da história que faz sentido, que você acha que entra lá na habilidade que você está desenvolvendo. Então, utilize sempre esses ganchos e ofereça um trabalho contextualizado para as crianças. É assim que eles vão pensar sobre, porque para eles imaginar esta situação da história é muito mais fácil do que imaginar situações da vida, até mesmo da vida cotidiana, mas que não fazem parte e que eles não dominam, que não faz parte de reflexões diárias deles. Então, as histórias nos favorecem essas reflexões que estão lá na imaginação e na fantasia das crianças. Chegamos ao fim do nosso trabalho. Vocês vão receber lá no e-mail de vocês, então, os materiais que eu combinei aqui, que alguns materiais, não são todos esses que a gente trabalhou, mas se você também quiser depois adquirir todo esse combo de atividades, tem mais atividades sobre esse assunto para outros níveis e para outras faixas etárias, tá? Eu ampliei um pouco mais. Você pode me chamar no direct que eu te forneço o link, já está indo para a loja. Mas o material que eu prometi de apoio às aulas vai chegar para vocês e o certificado. Muito obrigado pela presença. Assista e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Entra aqui no canal, não perde nada. E eu fiquei muito feliz de poder trabalhar com vocês essa noite. Certo? Tchau e boa noite.